Capítulo 17 do livro de Apocalipse, a mulher montada na besta. Que mais? Apenas sobre isso mesmo. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: Venha, eu lhes mostrarei, ou lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério. Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: Por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir o abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu, mas, quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é, é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são os 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis junto com a besta. Eles têm um único propósito e darão seu poder à sua autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse: As águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então esta foi a leitura do capítulo 17 do livro de Apocalipse. Tenha uma boa noite. Capítulo 17 do livro de Apocalipse, a mulher montada na besta. Que mais? Apenas sobre isso mesmo. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: Venha, eu lhes mostrarei, ou lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Vi uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério. Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: Por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir o abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu, mas, quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é, é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são os 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis junto com a besta. Eles têm um único propósito e darão seu poder à sua autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse: As águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem,
levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então esta foi a leitura do capítulo 17 do livro de Apocalipse. Tenha uma boa noite. Capítulo 17 do livro de Apocalipse, a mulher montada na besta. Que mais? Apenas sobre isso mesmo. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: Venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério. Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: Por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir o abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu, mas, quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é, é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são os 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis junto com a besta. Eles têm um único propósito e darão seu poder à sua autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse: As águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então esta foi a leitura do capítulo 17 do livro de Apocalipse. Tenha uma boa noite. Capítulo 17 do livro de Apocalipse, a mulher montada na besta. Que mais? Apenas sobre isso mesmo. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: Venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério. Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: Por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir o abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu, mas, quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é, é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são os 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis junto com a besta. Eles têm um único propósito e darão seu poder à sua autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse: As águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas.
A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então esta foi a leitura do capítulo 17 do livro de Apocalipse. Tenha uma boa noite. Capítulo 17 do livro de Apocalipse, a mulher montada na besta. Que mais? Apenas sobre isso mesmo. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: Venha, eu lhes mostrarei, ou lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério. Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: Por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir o abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu, mas, quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é, é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são os 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis junto com a besta. Eles têm um único propósito e darão seu poder à sua autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse: As águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então esta foi a leitura do capítulo 17 do livro de Apocalipse. Tenha uma boa noite. Capítulo 17 do livro de Apocalipse, a mulher montada na besta. Que mais? Apenas sobre isso mesmo. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: Venha, eu lhes mostrarei, ou lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério. Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: Por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir o abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu, mas, quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é, é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são os 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis junto com a besta. Eles têm um único propósito e darão seu poder à sua autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois
É o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então esta foi a leitura do capítulo 17 do livro de Apocalipse. Tenha uma boa noite. Capítulo 17 do livro de Apocalipse, a mulher montada na besta. Que mais? Apenas sobre isso mesmo. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério. Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir o abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu, mas, quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é, é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são os 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis junto com a besta. Eles têm um único propósito e darão seu poder, a sua autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então esta foi a leitura do capítulo 17 do livro de Apocalipse. Tenha uma boa noite. Capítulo 17 do livro de Apocalipse, a mulher montada na besta. Que mais? Apenas sobre isso mesmo. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério. Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir o abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu, mas, quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é, é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são os 10 reis que ainda não receberam reino, mas que,
por uma hora receberão autoridade como reis junto com a besta. Eles têm um único propósito e darão seu poder à sua autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então esta foi a leitura do capítulo 17 do livro de Apocalipse. Tenha uma boa noite. Capítulo 17 do livro de Apocalipse, a mulher montada na besta. Que mais? Apenas sobre isso mesmo. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério. Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir o abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu, mas, quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é, é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são os 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis junto com a besta. Eles têm um único propósito e darão seu poder à sua autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então esta foi a leitura do capítulo 17 do livro de Apocalipse. Tenha uma boa noite. Capítulo 17 do livro de Apocalipse, a mulher montada na besta. Que mais? Apenas sobre isso mesmo. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério. Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir o abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu, mas, quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo.
A besta que era e agora não é, é o oitavo rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são os 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis junto com a besta. Eles têm um único propósito e darão seu poder à sua autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então esta foi a leitura do capítulo 17 do livro de Apocalipse. Tenha uma boa noite. Capítulo 17 do livro de Apocalipse, a mulher montada na besta. Que mais? Apenas sobre isso mesmo. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério. Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir o abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu, mas, quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é, é o oitavo rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são os 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis junto com a besta. Eles têm um único propósito e darão seu poder à sua autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então esta foi a leitura do capítulo 17 do livro de Apocalipse. Tenha uma boa noite.